Bom, então estamos aqui de volta para prosseguir com as nossas aulas, né? Na última aula, a gente viu como é que você expressava alguns conjuntos no plano complexo, né? A gente viu como é que fazia o disco aberto, o disco fechado, né? Aqui a gente tem aqui uma repetição, né? Olha só, como fazer a circunferência de raio ρ, né? E de centro A. Bom, eu não costumo chamar esse ponto de A, eu costumo chamar de Z0. Então, aqui, eu colocaria Z menos Z0 e as coordenadas seriam A mais BI, a coordenada do Z0. Então, seria a circunferência de centro em Z0, que no caso aqui é A, e raio ρ. Perfeito? Bom, nós vimos como é que fazia o disco aberto, o disco fechado. Agora a gente vai ver como é que faz o anel. Tá certo? Observe aqui a ideia para obtermos o anel. Olha só. Imagina que eu tenho uma circunferência de centro Z0. A gente já sabe que para a circunferência de centro Z0, né? Vou escrever aqui. Circunferência de centro Z0 e raio ρ. Perfeito? Seria o que eu tenho aqui, né? Perfeito? Raio ρ. Né? Vou chamar de ρ1 porque eu vou utilizar para outra coisa. Raio ρ1. Então, eu tenho aqui, circunferência de centro Z0 e raio ρ1. Perfeito? Tá ok? A gente viu o seguinte, que para simbolizar isso é simples, é só o que a gente acabou de ver ali na página do livro, Z menos Z0, módulo, né? Igual a ρ1. Perfeito? Então, eu tenho todos os pontos que distam de Z0, ρ uma unidade, né? Se, por exemplo, se nós tomarmos as medidas em centímetros, seria ρ1 centímetros. Perfeito? Então, seriam os pontos aqui da linha. Tá bom? Agora, olha só o que nós queremos. Nós queremos mostrar o anel, tá certo? A gente viu que quando a gente quer expressar a parte interna, é só fazer isso aqui, né? Só é pegar módulo Z menos Z0, né? A parte interna, né? Claro, menor que ρ1. Seria a parte interna sem a linha da circunferência, sem a igualdade. Quando você inclui a igualdade, né? A gente viu na aula passada, né? Deixa eu colocar bem aqui, só para lembrar, é a parte real, né, de Z. Aqui a parte imaginária de Z. Aí eu teria isso daqui, né? Teria isso aqui, né? A parte interna. E o centro aqui, né? Se eu pensar que o Z0 é A mais BI, aqui estaria o A e aqui estaria o B. Perfeito? A mais BI. Tá ok? É essa parte. Se eu tiro a igualdade, então eu não incluo a linha da circunferência, né? Tiro a linha da circunferência aqui. Perfeito? O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar a região que é chamada de anel, né? Então, vou pegar essa outra circunferência. Tá? Vou pegar essa outra circunferência e vou levar para lá. Tá? Então, vai ficar aqui. Então, olha só. Tenho duas circunferências concêntricas, né? Digamos que a circunferência de fora é Z menos Z0 igual a ρ1, tá certo? E a circunferência interna né? É Z menos Z0 igual a ρ2, né? Aí eu estou pensando o seguinte, que o ρ1 é maior. Vai ficar estranho, né? Então, eu vou chamar esse aqui de ρ2, para não ficar estranho. E esse aqui eu vou chamar de ρ1. Tá certo? Mas é estranho como? Não é só para ficar na ordem. Então, eu vou dizer que o ρ1 é o menor e o ρ2 é o maior. Perfeito? Então, o ρ1 é menor que o ρ2. Então, o raio da grande é o ρ2 e o raio da pequena é o ρ1. Tá certo? Então, quando eu quero expressar essa região que eu vou marcar aqui,
quando eu quero expressar essa região aqui, né? Perdoe ali que passou, tá? Mas é só a parte interior, mais das fronteiras da circunferência. Quando eu quero expressar o anel, né? Ó, aí veja só, quais são os pontos? São os pontos aqui, ó. São os pontos que a distância do Z0 é maior que ρ1 e menor que ρ2, né? São os pontos aqui, né? Ó. São esses pontos aqui. Cada um desses, ó, um ponto aqui, ó. Se você for medir a distância para o Z0, essa distância aqui é maior que o ρ1, que é o raio da circunferência pequena, e menor que o ρ2, que é o raio da circunferência grande. Então, como é que você vai expressar essa região? Vai ser ρ1 menor que o módulo de Z menos Z0 menor que o ρ2. Então, são os pontos aqui, ó, internos, tá certo? Sem incluir esta linha e sem incluir essa, né? Então, não seria esse desenho, porque eu teria que ter pontilhado tanto esta quanto esta outra. Se eu for incluí-los, né? Ó, aí eu faço isso. Perfeito? Aí sim, aí esse desenho, né? Ó, é a expressão do que está escrito aqui. Perfeito? Exatamente isso. Exatamente isso, tá ok? Que é o último que nós estávamos vendo, tá certo? Agora, olha só. Se ainda seguindo esta ideia, vou fazer um outro gráfico aqui, ó. Vou fazer um outro gráfico, digamos esse gráfico aqui, ó. Vamos lá, fazendo esse gráfico. Vamos. Opa. Só um minuto. Tá, agora sim. Vamos fazer este gráfico aqui, né? Vamos lá. Deixa eu só virar aqui a régua para fazer a outra linha, né? Opa. Deixa eu só terminar de virar a régua, depois eu mexo na tela. Opa, aqui. Tá, agora sim, vamos mexer na tela. Tá, agora aqui vamos pegar a régua para desenhar o outro gráfico, né? Aí eu vou ter este outro gráfico aqui, né? Tá? Então, aqui a parte real do Z. Aqui a parte imaginária do Z. Tá ok? Aí eu quero desenhar aqui, perfeito? O seguinte, vamos fazer aqui a circunferência. Tá ok? Tá aqui, né? Aqui o ponto Z0, né? Aqui o ponto Z0, que eu vou usar o mesmo Z0, né? Então aqui B e aqui A, que eu estou pensando que o Z0, né? Não esqueça que eu estou pensando que o Z0 é como aquele lá de cima. A mais BI, tá certo? Então aqui está o Z0. Agora, em vez de eu desenhar a parte interna, eu quero expressar aqui o Z0, eu quero expressar a parte externa, ou seja, como é que eu obtenho isso aqui? Ó? Tudo exceto a circunferência, né? Ó? É toda a parte externa aqui, né? Ó? Toda a parte externa, né? De fora da circunferência. Como é que eu expresso isso? Eu já sei que para eu expressar a circunferência é módulo de Z menos Z0, tá certo? Digamos que o raio aqui, ó, esse raio aqui, ó, é ρ, tá certo? A linha da circunferência, então, seria igual aqui a ρ, perfeito? Mas eu quero expressar a parte de fora. Olha, se a parte de dentro eu falei que era menor ou igual, incluindo a linha, então a parte de fora, incluindo a linha, é maior ou igual que ρ, no caso, né? Então, é a parte externa, né? Então, seria o complementar deste conjunto aqui, né? Esse aqui, ó, é exatamente o complementar este aqui, né, o complementar de módulo de Z menos Z0 menor que ρ, tá certo? Se a igualdade está aqui, então menor. Então, aqui seria a parte interna da circunferência sem incluir a linha. Se eu incluo a linha aqui,
Para ser o complementar, eu tenho que tirá-la daqui. Perfeito? Então, é assim que eu expresso a parte externa. Tá ok? A gente já viu que o conjunto é aberto se ele é dessa forma, né? Então, aqui seria o disco aberto, né? Que é um conjunto aberto. Tá ok? Então, é assim que a gente vai pensar o conjunto aberto, né? Então, dado um conjunto qualquer, digamos aqui, conjunto A, eu digo que ele é aberto se todos os pontos dele eu consigo fazer uma circunferência, concentro em qualquer ponto dele, tá certo? De maneira que essa circunferência caiba todinha dentro dele, né? Aí eu falo que esse ponto é interior ao conjunto, e se todos os pontos forem interiores, o conjunto é aberto. Tá ok? Agora tem uma outra definição que é importante, né? Tudo, eu vou só falar aqui, mas você pode olhar no livro que está escrita a definição direitinho, que é o ponto de fronteira. O que é um ponto de fronteira? Um ponto é chamado de fronteira de um conjunto quando você fizer a circunferência de centro nele, né? Por exemplo, aqui, ó, pega este ponto aqui, ó, este ponto Z0. Se você pegar qualquer circunferência aqui de centro nele, né? Ele vai ter pontos tanto do A quanto de fora do A. Tá certo? Tá ok? Para qualquer circunferência que você tomar, vai ter tanto ponto de A quanto de fora de A. Então, todo ponto que é assim é chamado de ponto de fronteira. Um conjunto é fechado quando ele possui, né? Quando todos os seus pontos são interiores, a gente já falou que ele é aberto. Então, quando além disso ele tem os seus pontos de fronteira, esse conjunto é chamado de conjunto fechado. Tá certo? Tá ok. Uma outra ideia importante sobre conjunto é a seguinte: a gente fala que um conjunto, né, ó, ele é denominado convexo, tá certo? Quando você pega dois pontos dentro dele e você consegue ligar por uma linha reta, né? Por exemplo, essa bola que eu coloquei aqui, ó, que limita essa área aqui, ó, digamos que o conjunto é essa área. Quaisquer dois pontos que você tome aqui, ó, o que é que você vai ter? Quando você ligar um ponto ao outro, né? A reta, o segmento de reta que tá ligando os dois pontos, está dentro do conjunto, então esse conjunto é chamado de conjunto aberto. Agora, olha só, ou de conjunto aberto, de conjunto convexo, tá certo? Como é que é um não convexo? A ideia de um não convexo seria assim, por exemplo. Ó, se você pegar dois pontos aqui, ó, você consegue ligar por um segmento de reta. Você vai dar, então esse conjunto aqui vai ser convexo? Não, né? Porque se você pegar esse ponto aqui e esse ponto e ligar, ó, parte do segmento está dentro da região que eu limitei e parte está fora, né? Então, isso daqui não é convexo. Para ele ser convexo, quaisquer dois pontos que você tomasse, o segmento teria que estar, que liga esses dois pontos, teria que estar dentro dele. Assim que você obtém um conjunto convexo. Tá certo? Tá ok? Bom, mas aqui em complexos, né, como a gente quer falar de função complexa, a gente vai ter uma outra definição que é interessante, que é a definição de conectado, tá certo? Aí, olha só. Eu vou desenhar aqui, tentar desenhar uma circunferência, vamos ver aqui, né? Uma circunferência. Está aqui uma circunferência, tá certo? Digamos, ou um conjunto qualquer, tá certo? Não precisa ser uma circunferência. E vamos pegar esse conjunto aqui. Ó. Claramente, esse primeiro conjunto, que eu vou chamar de A, ele é a parte interna aqui, né? Ó, incluindo a linha que é a fronteira ou não. Né? Vamos supor que a gente incluiu a fronteira. A mesma coisa nesse B. Claramente esse aqui é convexo e esse aqui é não convexo. Só que aqui nos complexos aparece uma outra definição, que é a definição de conectado. Qual a definição de conectado? A definição de conectado é a seguinte: um conjunto é conectado quando, dado dois pontos dele, você consegue ligar por uma curva, tá certo? A gente não precisa mais ser um segmento de reta. Para ser convexo, tem que ser um segmento de reta. Para ser conectado, basta que você tenha uma curva. Por exemplo, aqui, ó, você liga por qualquer segmento aqui, né? Ó, quaisquer dois pontos, você liga. Então, ele é convexo e também é conectado. Tá certo?
Agora esse aqui, ó. Lembra que eu coloquei pontos aqui, ó? Eu posso ligar por uma linha, né? Ó. 2 pontos, eu posso ligar por uma linha. Aí eu falei o seguinte, que se eu pegasse um ponto aqui e um ponto aqui, ó, aí se eu ligar por uma linha, parte da linha está dentro do conjunto e parte está fora. Aí por isso que ele é não convexo. Mas olha, no conectado é como eu lhe disse, se eu conseguir uma curva ou uma sucessão de segmentos que ligue, não há problema, né? Como aqui, ó. E a linha está toda dentro do conjunto. Aí ele é conectado. Perfeito? Porque aqui ó, você pode ligar por uma curva. Assim ele é conectado. Perfeito? Então, o conjunto pode ser não convexo, mas ele pode ser não convexo e, ao mesmo tempo, conectado. Tá certo? Aí você pode perguntar, mas e aí, professor? Então, todos os conjuntos são conectados? Não. Imagina que eu tenho um conjunto que é a união desses dois aqui. Ó. Eu tenho aqui o conjunto A e tenho aqui esse conjunto B, digamos. Esse aqui, ó, é não convexo e esse é convexo. Agora, imagina o seguinte, que o meu conjunto C é a união de A com B. Tá certo? E o conjunto C é conectado? Claro que não, porque se eu pegar um ponto daqui e um ponto daqui, eu não consigo nem ligar os dois, ó, por uma coisa que esteja dentro do A ou do B, porque tem que estar dentro do A ou do B, porque o C é a união dos dois. Então, ó, esse conjunto aqui, esse C, que é a união desses dois pedaços, né, do plano, ele é não conectado. Então, para ser conectado, eu tenho que ter uma curva que liga os dois pontos. Pode ser um segmento de reta? Pode, mas não obrigatoriamente, tá certo? Porque para a definição de convexo, é obrigatório que tenha um segmento de reta que ligue os pontos. Para ser conectado, não. Basta que eu tenha uma curva que ligue os dois pontos, que esteja toda dentro do conjunto. Tá certo? Assim, ele é conectado. Tá? Agora eu tenho duas definições. Quer dizer, falei de várias definições, mas duas importantes. Deixa eu tentar apagar isso aqui, que eu estou tendo uma pequena... agora sim. Tá. Duas definições importantes, que é a definição mais importante, né? Que é a definição de aberto e conectado. Vou tentar, para a nossa próxima definição, eu preciso das duas coisas, conectar. Tá certo? Antes eu vou definir o que é uma vizinhança. Vizinhança. Vizinhança de um ponto. O que é uma vizinhança de um ponto? É qualquer conjunto, digamos, eu tenho aqui o Z0. Qualquer conjunto aberto, eu vou até colocar pontilhado aqui, né? Qualquer conjunto aberto de A, vou chamar de A, que contenha o Z0 é chamado vizinhança de Z0. Então, esse conjunto A podia ser a parte interior de uma circunferência, né? Ó, ou podia ser esse desenho mesmo aqui que eu coloquei. O importante, ó, que o conjunto A tem que ser aberto e dentro dele tem que ter o Z0. Tá certo? Aí ele é uma vizinhança. Qualquer conjunto aberto que contenha o Z0 é uma vizinhança de Z0. Tá ok? Agora vamos definir uma outra coisa, que é... Aqui definimos vizinhança, né? Agora vamos definir domínio. Não confundir com aquela coisa que tem em função, né? Porque em função tem domínio, contra-domínio. O domínio em complexo é uma outra coisa. O que é um domínio? É um conjunto que é aberto, D é chamado de domínio se D é não vazio, claro que não pode ser vazio para o que nós queremos, né? Vírgula, aberto e conectado. Eu não sei se você lembra que quando a gente definiu as coisas lá no cálculo 2, tudo que a gente fez no cálculo 2 para funções, o domínio tinha que ser sempre um conjunto aberto, né? Ó, aqui, ó, e em geral, convexo, para que as coisas funcionassem de maneira que a gente pudesse definir tudo que a gente viu do cálculo, né? Tá certo? Aqui, ó, para a gente definir o que ocorre
para as funções complexas, que esse é o nosso objetivo, a gente precisa ter o que nós chamamos de domínio, ou seja, a gente tem que ter um conjunto que é não vazio, aberto e conectado, ou seja, ele não precisa ser convexo, basta que ele seja conectado com aquela definição que a gente viu, né? Então, D é chamado de domínio quando é não vazio, aberto e conectado, né? Esse tipo de conjunto é o que a gente vai usar para ser o domínio das nossas funções complexas, tá certo? E como é que a gente vai definir uma função complexa, né? A gente vai definir assim. Olha só. Então, função complexa, função de uma variável complexa. Função de uma variável complexa. A gente vai pensar assim, ó. A gente vai ter que ter o conjunto D, que é um domínio, como a gente falou agora há pouco. Ou seja, um conjunto não vazio, aberto e conectado, né? Uma lei F, tá certo? Uma lei ou regra. Tá certo? Essa lei, ela tem que associar cada elemento de D elemento de D a um único elemento em C. Em C, claro, o conjunto dos números complexos. Então, ó, elas partem daqui e chega em C. Perfeito? O que faz? Pega um Z qualquer aqui, né, ó, e associa a um complexo qualquer que a gente chama de F de Z. Tá certo? Veja que a definição segue a mesma definição dos reais, não é? Ó? Pega um número real e associa a um número real de um subconjunto real e associa a um outro número real. Aqui, como a função é complexa, pega um número, um domínio, né? Ó, porque eu estou pensando que o D está contido nos complexos, tá certo? Claro que o D tem que estar contido nos complexos, é uma região do plano complexo, e associa a um elemento C, a um único elemento de C que eu estou chamando de F de C, de Z, né? Tá certo? Tá ok? Aí, como é que é isso? A ideia é a seguinte: tu tem aqui o plano de Argand-Gauss, né? Aí tu tem aqui o D, digamos que esse é o conjunto D, tá certo? Pega um ponto qualquer aqui, ó, veja que isso tem que funcionar para todos os pontos. Deixa eu só apagar aqui, que não é A, aqui é X. Aqui é X. Aqui é o Y, né? Tá certo? Aí pega o Z aqui, tá ok? Pega o Z aqui, não é? Ó, tá certo? Aí a F associa, né, qualquer elemento aqui desse conjunto D, que é o nosso domínio, tá certo? Domínio aqui, ó, serve para as duas coisas, domínio da função e o conjunto domínio, que é não vazio, aberto e conectado, e associa a um número complexo qualquer, né? Não esqueça que esse aqui, ó, é o plano de Argand-Gauss, né? Aí eu vou ter aqui, ó, o F de Z. Mas como aqui também é o conjunto dos complexos, eu vou chamar a parte real de U, tá certo? U de Z, né? Também aplicado em Z. E a parte imaginária de V de Z. Tá ok? Tá ok? Para ficar dessa forma aqui, ó. Eu pego o Z e associo a F de Z, e esse F de Z, ó, é U mais IV. Tá certo? Onde
U e V ainda são funções de Z, né? Eu estou pensando que tanto o U quanto o V são funções de D, né? Claro, só que a imagem é um número real. Perfeito? A imagem aqui, ó, de cada um deles é um número real, porque aqui, ó, tem um número real, porque aqui é a reta real, é a parte real de Z, de F de Z, né? Ó. E aqui a parte imaginária de F de Z, não esqueça disso. Assim como aqui, ó, é a parte real de Z e aqui é a parte imaginária de Z. Tá certo? Parte real de Z, entendeu? E aqui é de F de Z e aqui também é de F de Z. Aí esse F de Z, né, ó, ele é justamente assim, ó, U de Z mais I, V de Z. Tá certo? Ó, veja que U e V são funções como a gente estudou em cálculo 2, são funções de duas variáveis. Por quê? O D sendo um número complexo, né, ó, eu posso escrever ele assim, né, ó, o Z aqui, ó, eu posso escrever o Z como sendo X mais YI, ou posso escrever XY, né, ó. Escrevendo dessa forma, ó, fica direitinho, né, ó, como as funções que a gente viu em cálculo 2 de duas variáveis. Tá certo? Então, ó, cada coordenada da imagem de Z pela F é uma função de duas variáveis, né, ó. Essa é a grande diferença que nós temos de uma função na variável real para a variável complexa, né? Ó. Então, ó, o que a função faz? Ela atua em uma variável complexa e a imagem é um número complexo. A imagem, sendo um número complexo, cada coordenada, tá certo? Desse número complexo, né? A parte real e a parte imaginária é um número real, né? E cada número real desse, na verdade, é uma função de R2 em R, uma função de duas variáveis. Perfeito? Como foi dito aqui. Assim que são as funções complexas. Perfeito? Agora, olha só. Então, a gente já viu essa parte, já falou dessa parte, não é? Tá ok? Todinha, né? Aqui eu vou acompanhar o que nós temos no livro, né? Aí aqui o que nós dissemos, né? Aqui eu tenho a função, né, ó, que atua em Z, que aqui está chamando de W, né, você pode chamar de W ômega. U é uma função de x, y, a gente escreveu lá, ó, U de Z, só que Z, né, como eu disse antes, né, ó, o Z pode ser expresso como XY, né? Deixa eu só colocar para você ver. Só para você ver que está tudo direitinho, né? Aqui, ó, se o Z é XY, né, ó, e eu tenho que é U de Z, então, na verdade, é U de XY, né? Eu falei que era V de Z, na verdade, pode ser V de XY. Também da mesma forma. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aí, olha aí. Primeiro exemplo. Considere f de z igual a z ao quadrado mais 3z. Encontre u e v e calcule o valor em z igual a 1 mais 3i. Vamos lá. Vamos lá fazer este exemplo, né? Z ao quadrado mais 3z. Vamos lá. Então, vamos apagar aqui. Ó, uma coisa importante é saber quem é o domínio da nossa função, né? Tá certo? Então, ó, nossa função não foi dito lá, mas essa nossa função tem como domínio o próprio complexo. Por quê? Ele é aberto. Na verdade, assim, o universo ele é ao mesmo tempo aberto e fechado. Na verdade, o único conjunto que é aberto e fechado ao mesmo tempo é o universo de onde a gente está tirando os nossos elementos. Então, o domínio é o C. O contradomínio a gente já falou que tem que ser o C, né? Aí eu pego um cara Z aqui, ó, e associo a imagem dele, que é f de z igual a z ao quadrado mais 3z. Tá certo? Que eu também posso chamar de W, né? O W é o f de z. W ou ômega, né? Eu prefiro chamar de ômega. Mais 3z. Aí o que ele pede? Ele pede, né? Naquele nosso caso geral, no nosso caso geral, o ômega é igual a f de z, que é U mais IV.
ele pede para a gente achar quem é o U e quem é o V para esta função e achar a imagem, achar o f de z para z igual a, deixa eu olhar lá de novo, só um minuto, para z igual a 1 mais 3i. Para z igual a 1 mais 3i. Então, vamos lá. Tá certo? Vamos fazer... Primeiro, vamos achar na ordem o U e o V. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o W é igual a f de z, que é igual a z ao quadrado mais 3z. Sendo que esse z é um número complexo qualquer, é a variável, né? Então, eu vou chamar assim, ó, de x mais yi, como a gente fez antes, né? Então, é só substituir aqui, ó. Então, w é igual a x mais yi ao quadrado mais 3x mais yi. Veja aqui o que é que eu fiz. Eu só substituir x mais yi ao quadrado mais 3x mais yi. Perfeito? Exatamente o que está sendo dito aqui, que eu tenho que fazer com o z, né? Que é o w. Então, isso aqui vai dar... Então, aqui, ó, eu resolvo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, agora, 3x mais 3yi. Tá certo? Isso aqui é para achar o U e o V. Ó. É só proceder dessa maneira que você não erra. A gente sabe que y ao quadrado é y ao quadrado, obviamente, e i ao quadrado é menos 1, né? Ó, então, aqui vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Ó. Só lembrando aqui, ó, que yi ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado vezes i ao quadrado. Y ao quadrado é y ao quadrado e i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui dá menos y ao quadrado. Perfeito? Que é o que está aqui. Ó. Aí mais... Agora, veja. Esse aqui não tem i. Eu já vou colocar aqui, ó, 3x. Aí mais... Agora, os caras que têm o i. 2xy mais 3y, né? E eu vou colocar o i em evidência. Pronto. Está feito, né? Esse aqui é o w, né? Agora, quem é o U? O U é a parte real e o Z é a parte imaginária. Então, o U ó, é a parte real de f de z. Lembra que nós dissemos? Que no caso é w. Então, é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 3x. E o V de xy, né? Eu só omiti aqui o xy, tá? É a parte imaginária de W. Então, é 2xy, o coeficiente, né? Da parte imaginária, menos 3y. Pronto, é isso. Tá certo? Achei o U e o V. Tá ok? O que está sendo pedido agora? Agora está sendo pedido para a gente encontrar a imagem do Z 1 mais 3i. Aí, o que você faz? Você pode fazer dessa forma aqui, achando o U e o V e colocando no resultado, ou pode substituir direto aqui, né? Eu vou fazer como está aqui, né? Eu sei que o F de 1 mais 3i, ó, eu vou fazer como a definição. O que a definição fala? Esse aqui ó, é o nosso Z. É Z ao quadrado, então é 1 mais 3i ao quadrado, mais 3z. Então, é 3 vezes 1 mais 3i, que é o nosso z. Ó. Aí, o que eu vou fazer aqui ó, é o que eu já fiz aqui deste lado, né? Ó, mesma coisa. Então, f de 1 mais 3i é igual, vai dar 1 menos 9, ó, já estou seguindo aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Ó. O y é 3, 3 ao quadrado, 9. Aí, mais 3x, né? Ó, mais 3 vezes 1 é 3. Ó. Tá certo? Aí mais. Ó, aqui, ó, a parte que faltou aqui do quadrado, que deu 1 menos 9, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6i. Tá certo? Aqui, ó, vai dar exatamente o que tem aqui, ó. 2xy. O x é 1, o y é 3, né? Para esse aqui, ó, eu tenho que o x é 1 e o y é 3.
Tá certo? Então, 2 vezes 1 é 6, né? Que é como se eu estivesse multiplicando aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6i. Então, 6. Tá certo? Aí mais, tá certo? Aí, ó. Menos 3y. Tá certo? Menos 3y. De onde vem menos 3? É mais 3y. Perdoe aqui, ó. Aqui é mais 3y, né? Mais 3y. Que é mais 3y, né? Então, 3 vezes 3, 9. I. Ou, se você preferir, né? Ó, é só você fazer aqui. O 6 a gente já viu. Aí, 3 vezes 3, 9. 9y. Então, deu 6i mais 9i. Aí, só coloquei o i em evidência. Então, isso aqui deu, ó. Vai dar menos 5 menos 4 mais 15i. Perfeito? Então, esse é o f de 1 mais 3i, né? Ou você poderia ter feito aqui, ó, 1. Vou escrever aqui mais uma linha. 1 mais 6i, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é menos 9. Aqui, ó, mais 3 mais 9i. Aí é só pegar aqui, ó. 1 menos 9 menos 8. Tá certo? Menos 8. Ih, eu cometi um equívoco aqui, ó. Dá menos 6 menos 5, né? Ó. Eu somei errado aqui, ó. Me perdoe aí, tá certo? Vou só arrumar aqui, ó. Verifique. Ainda bem que eu vou fazer de novo, né? Ó. Menos 9 mais menos 8 mais 3 menos 5. Tá aqui, ó. Aí 6i mais 9i, 15i. Perfeito, né? Exatamente como a gente tinha feito antes. Você pode fazer assim também. Não há nenhum problema, né? Você faz como você achar melhor. Tá certo? Então, é isso aqui, ó. Então, é isso que temos no exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Menos 5 mais 15i. Tá certo? Aí, ó, a parte real, x ao quadrado menos y mais ao quadrado mais 3x, e a parte imaginária da função, 2xy mais 3y, como a gente já havia dito, né? Tá certo? Né? Um outro exemplo, né? Tá aqui outro exemplo. F de z é igual a 2iz mais 6z barra. Encontre o IV e a imagem de meio mais 4i. Tá certo? Então, vou escrever lá a função primeiro, lá no na nossa lousa, né? Aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Aí eu vou ter outra função. Então, ó, novamente, ó, como eu já sei que a função é f de z igual a 2iz mais 6z barra, eu acho que é isso, é fácil ver aqui, né? Ó, que não há nem possibilidade para o z e nem para o z barra, né? Pode ser qualquer valor. Então, ó, essa é uma função novamente. Deixa eu apagar isso aqui, que não saiu bom, né? Tá certo? É uma função de c. Tá certo? Uma função de c em c, né? De novo. Tá ok? De c em c, definida dessa forma, né? Ó, deixa eu ir lá ver de novo, para ver o que pede. Então, é 2iz mais 6z barra, encontre o IV, calcule o valor de f em z meio mais 4i. Tá certo? Meio mais 4i. Então, vamos lá, né? Então, encontre o V e f de meio mais 4i. Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar. Cadê? Meio mais 4i. É isso. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer essas contas, né? Então, vamos encontrar o IV primeiro, né? Então, eu tenho o seguinte, primeira coisa, se o Z, que é a variável, é x mais yi, então, Z barra é x menos yi. Tá certo? Então, o nosso W, que é o f de Z, que é 2iz mais 6z barra, então nosso W vai ser igual a 2i vezes z, x mais yi, mais 6z barra, x menos yi. Tá certo? Daí, continua fazendo as contas, então nosso ômega é igual a
2xi, multiplicando 2i vezes x, e 2i vezes yi vai dar menos 2y, né? Ó, na verdade, vai dar 2y e ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, menos 2y, né? Mais 6x menos 6y, fazendo a multiplicação direitinho aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte, né? Que o w ficou assim, ó. Menos 2y, não, colocar o 6x na frente, 6x menos 2y, colocar assim, né? Para ficar bem claro, mais, abre parêntese, 2x menos 6y. E, então, o nosso xy, né? Dessa vez eu vou escrever o xy, é 6x menos 2y, que é a parte real da função, e a parte imaginária é o v, que nesse caso é 2x menos 6y. Perfeito? Ó, aí daí, para achar o f de meio mais 4i, ó, você faz de uma das duas formas. Ou você substitui aqui, ó, esse é o x e esse é o y. Substitui direto aqui e acha cada um e dá o resultado, ou faz como eu vou fazer, ó, só substituir aqui, ó, vai ficar 2i vezes o z. Quem é o z? Meio mais 4i. Mais 6 vezes z barra. O nosso z é meio mais 4i, então o conjugado disso é meio menos 4i. Tá certo? Então, isso vai dar 2, vai dar i, 8 menos 8, né? I vezes i ao quadrado, 2 vezes 4, 8, i ao quadrado é menos 1, menos 8, mais 6 vezes meio é 3, menos 24i. Tá certo? Então, isso vai dar menos 8, menos 3, menos 5, i menos 24 dá menos 23i. Ou, se você preferisse, faria aqui, ó. 6 vezes meio é 3, menos 2 vezes isso, menos 8, 3 menos 8, menos 5. Perfeito? Né? Aí a outra parte, 2 vezes x vai dar 1, menos 6 vezes 4, 24, 1 menos 24, menos 23i. Ó. Então, é isso, que é a imagem do meio mais 4i por esta regra, por esta função. Tá certo? Então, vamos continuar. Olha lá, né? Aí, seguindo. Próxima parte, olha só. Olha só que observação interessante. Estritamente falando, fz denota o valor de f em z, claro. Porém, é um abuso conveniente de linguagem falar sobre a função fz em vez de a função f, o que evidencia a notação da variável independente. Tá certo? F de z, tá? Bom, supomos que todas as funções sejam relações univalentes, ou seja, para cada elemento de z, elemento do domínio, só chega em um da imagem, como a gente definiu, tá certo? Como é usual, né? A cada z em S corresponde apenas um valor WFZ. Porém, naturalmente, diversos valores de z podem resultar no mesmo valor WF de z, no mesmo modo que no cálculo, né? Como é a função normal. Dessa forma, não utilizaremos como função multivalente. Ó, o que é uma função multivalente? Pode ser o seguinte, pode ser que em complexo há a possibilidade de você aplicar a lei num valor e ter várias imagens, né? Mas como assim, professor? Isso vai ser função? Ó, lembra que quando você vai calcular a raiz de um valor, por exemplo, né? Ó, dependendo do índice do radical, você tem várias imagens diferentes, tá ok? Pelo menos 2 se for raiz quadrada, 3 se for raiz cúbica, né? Então, se a função for definida com raiz, né, isso vai acontecer. Não, deixa eu lhe mostrar aqui. Ó. Deixa eu lhe mostrar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, esse tipo de função, onde tem várias imagens, mais de uma imagem, é chamada de função multivalente. Né? É claro que a gente não vai tratar delas. A gente só vai tratar das funções usuais, das chamadas univalentes, ou seja, para cada elemento do domínio corresponde a uma imagem. Tá certo? Então, ó, por exemplo, se a sua função fosse f de x, f de z, né? Igual a raiz quadrada de z. O que vai acontecer? Lembra que eu tenho
que o f de z pode ser, aliás, é ômega 0 e o f de z também é ômega 1, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que a raiz quadrada tem duas raízes, né? Ó, cada valor, cada z que você fosse encontrar, teria duas raízes, né? Ó, tá certo? Então, é por isso. Aí, essas, como tem dois valores, seria chamada de bivalente. Se fosse raiz cúbica, teriam três resultados, seria trivalente, né? Então, essas que são as funções multivalentes, perfeito? Né? São alguns tipos, né? Alguns exemplos de funções multivalentes, tá certo? Acontece também a mesma coisa com os logaritmos, tá? A gente ainda não definiu o logaritmo, né? Então, como a gente ainda não sabe o que é logaritmo, né? Então a gente não vai falar ainda, né? Então, limite e continuidade. As ideias aqui, ó, seguem as mesmas do cálculo 2, tá certo? Tá? A definição é a mesma, então não vou nem escrever porque já está escrito aqui, ó. Qual o significado do limite de f de z ser o número L quando z tende a z0, né? Aí, pela definição, a definição é a seguinte, né? Vamos lá. Vamos escrever. Qual o significado, né, da expressão limite de f de z quando z tende a z0 ser o número L? O que significa isso? Significa o seguinte, né? A mesma definição, né, do cálculo 1, né? A diferença são os conjuntos envolvidos, né? Mas é bem mais parecido, na verdade é idêntica à definição que nós vimos no cálculo diferencial de várias variáveis. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que módulo de z menos z0 menor que delta, então módulo de fz menos fz0 tem que ser menor que epsilon, né? O significado é o mesmo, como eu disse. A diferença são os conjuntos envolvidos, né? A gente sabe que o domínio é alguém em R2, ou melhor, no plano de Argand-Gauss. E o contradomínio, né, também, né, ó, é o R2. Ou, melhor dizendo, aqui, ó, é de F de Z, mas eu vou colocar de W, que também é o F de Z, tá bom? Exatamente desta forma. E aqui a imagem do F de Z. Eu também podia ter colocado aqui, ó, de W. Podia ter colocado chamado de V, né, ó, e aqui de U, né, ó. Podia, né, porque a parte real é a parte imaginária do W, lembra? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, o Z0. O Z0. Tem aqui o Z0. Que tem coordenadas, digamos, A e B. Tá certo? Eu tenho aqui o Z0. Tá certo? O que acontece aqui? Ó? O que significa isso? Que, dado um epsilon maior que zero, né? Ó, tá certo? Aí eu tenho... Aqui não é F de Z0, não, me perdoe. É o L. Aqui só é o F de Z0, né? A gente vai ver na próxima definição se ela for contínua. Aqui é o L. Aqui é o nosso L, o limite, né? Ó, esse L aqui, ó. Tá certo? Então, vamos ver o significado disso, né? Ó, nos reais, a gente vê a ideia, mas a gente só tem a ideia precisa no R2, que é a mesma ideia daqui, ó. Aqui, a ideia, né? Ó, esse módulo aqui, ó, eu estou tratando sempre como distância, né? Ó, a distância de FZ a L menor que epsilon e a distância de Z até Z0 menor que delta. Mas não sei se você sabe que isso aqui, ó, é circunferência e isso aqui é circunferência. Então, digamos que está aqui o cara que é o limite, que tem coordenadas L1 e L2, né? Ó, L2. Esse é o L, né? Ó, eu estou pensando que o L é assim, ó, é L1 mais L2i. É assim que é o L, que é um número complexo. Perfeito? Então, olha só. Dado esse L aqui, ó, tá certo? Dado esse epsilon, né? Ó, se esse L realmente for o limite da função, né? Ó,
dado esse epsilon, né, você consegue uma circunferência de raio epsilon, né, porque isso aqui, é a circunferência de raio epsilon, né? Aí por que f de z? Porque aqui só tem f de z, né, nessa parte, tá certo? Dado uma circunferência de raio epsilon com centro no limite, né, você consegue uma outra circunferência aqui, na verdade não circunferência, mas um disco aberto, tá certo? De raio delta, que toda vez que você pegar qualquer elemento z aqui, qualquer elemento cuja distância é menor que o delta, então é qualquer elemento dentro desse disco. Qualquer elemento desse disco de centro Z0, né, a imagem dele, né, vou pegar aqui o z qualquer, pegando qualquer z aqui dentro, a imagem dele cai dentro dessa circunferência inicial, que é o f de z, tá certo? E quanto mais próximo do Z0 você pegar o Z aqui, a imagem vai ficar cada vez mais próxima do L. Veja que a ideia é a mesma ideia de limite que a gente viu de reais. Só que, em vez de ter um intervalo com centro no limite, né, aqui é uma circunferência, que é o equivalente a um intervalo, só que em R2, perfeito? E aqui, quem faz essa passagem de um lugar para o outro é a F. É isso que é o limite, né? Então, o limite de f de z quando z tende a z0 é o número L, quando, dado um raio qualquer em torno do L, tá certo? Com centro em L, você consegue uma outra circunferência, né? Melhor, um outro disco com centro em Z0 e raio delta no domínio, que toda vez que você pegar qualquer elemento próximo de Z0, né? Ou seja, dentro desse disco, a imagem cai dentro do disco inicial de raio epsilon, né? Em torno do L, tá certo? E quanto mais próximo do Z0 você pegar o Z, né? Mais próximo do L vai estar a imagem desse Z que você tomou. Tá certo? É isso que significa o limite, né? Tá certo? É isso que significa essa definição de limite. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, é isso que está escrito aqui. Tá certo? Aí, quando é que ela é contínua? Quando este L aqui, na verdade, é a imagem do próprio Z0. Tá certo? Quando esse L é a imagem do próximo do próprio Z0, então a gente fala que ela é contínua. Tá ok? A gente fala que ela é contínua. Mais ainda. Tá certo? Mais ainda. Quando ela é contínua em todos os pontos, a função, então, é chamada de contínua. Então, quando f de z é contínua em cada z0 do seu domínio, né? Então, f é dita contínua. Tá certo? É isso que está sendo dito aqui. Perfeito? Então, vamos continuar. Exatamente o nosso esquema, né? Olha aí. Tá certo? Aí, como é que você define a derivada? Bom, sabido como é o limite, né? A gente já vai para a derivada. E olha só, a definição de derivada é a definição usual, né? Só que em vez de usar o H, usou o ΔZ. Por quê? Porque, na verdade, a definição que ele está escolhendo é essa outra aqui, Aquela definição assim, né? F' de Z0 é igual ao limite quando z tende a Z0 de f de z menos f de Z0, lembra dessa definição? Sobre z menos Z0. Quando esse limite existe, né, o resultado dele é a derivada de f em Z0. Se você chamar de ΔZ o z menos Z0, né, o que você tem? Você tem que o z é igual a Z0 mais ΔZ. Aí você pode pensar assim, né? E quando o Z se aproxima do Z0, o que acontece? O ΔZ se aproxima de zero. Perfeito? Então, você pode redefinir assim, F' de Z0 é igual ao limite. Quando o Z tende a Z0, quer dizer que o ΔZ tende a zero.
Aí vai ficar f de z, só que o z é z0 mais ΔZ. Então, é f de z0 mais ΔZ menos f de z0, que não mudou, sobre, e o z menos z0 é o ΔZ. Ó. É aquela definição do cálculo que, em vez da gente chamar de ΔZ, a gente coloca h, né? Ó. z0 mais h menos f de z0 sobre h quando h tende a zero. Então, ó, você pode achar a derivada desta maneira ou desta outra. Mas eu vou deixar para falar de derivada na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver exemplos, né? A professora, a gente não vai ver exemplo de limite. Como o nosso objetivo é estudar a derivada, a gente vai pular, a gente só deu a ideia, né, para você ver. E os exemplos de limite a gente vai dar aqui, ó. Quando for calcular as derivadas, a gente já vai usar o limite. Tá certo? Então, até a próxima aula, quando a gente vai dar exemplos e falar de derivada com mais detalhes. Até lá, senhores.